Meus amigos, e o clima tá tenso no Flamengo. Muitos jogadores reclamando do Flamengo, nova contratação chegando, propostas aí para jogadores do Flamengo, mas o Flamengo disse que não vai vender ninguém. Então aproveita aí para se inscrever no canal, deixar aquele joinha e vamos para o vídeo. Que tem uma grande parcela do grupo insatisfeito realmente com o Sampaoli. Que grande parcela do grupo não gosta dessa situação, que o Sampaoli não fala com o jogador, mas é uma situação que todo mundo já sabia que acontecia. O Flamengo, inclusive, contratou o Sampaoli sabendo que tinham essas reclamações com relação ao Sampaoli no Atlético Mineiro. Agora, uma pergunta que eu faço. Será que essas notícias começam a vazar porque o Sampaoli também reclamou diretamente na coletiva? Porque o Sampaoli fala, faltou paixão, faltou ilusão, Flamengo está jogando melhor jogos que decidem vaga do que jogos do Campeonato Brasileiro. Ele deixou claro ali uma insatisfação que bate muito com o que você tinha dito. Que gerou tanta polêmica, que você falou, parece que o jogador está escolhendo o jogo. E aí o Bruno Henrique reclamou na coletiva. Seria também já uma reação a isso? O cara expôs a gente na coletiva, vamos também deixar claro nossa insatisfação. Isso e é o que rolando antes da coletiva. Antes da coletiva já... Mas você não acha que isso acentuou? Não, isso acentua, sem dúvida alguma, né? Eu acho que o Sampaoli também ele não se ajuda, entendeu? Eu concordo com o que ele falou. Só que ele poderia falar isso internamente, né? A situação já não é muito boa. A relação ali é muito fria entre ele e boa parte do grupo de jogadores. Então, embora eu repito, eu entendo que num ambiente profissional, se o técnico tem esse perfil, os jogadores têm que executar o papel deles. Se ele for um bom técnico, ótimo. Pouco importa se ele é amiguinho, se ele bate papo ou não. Técnico, brother, que não consegue treinar o time, não adianta nada, gente. Então, eu vejo assim. Mas no futebol as coisas não são exatamente assim. Especialmente no elenco que está encastelado e empoderado e que, depois de partidas ridículas nos últimos anos, eventualmente tem um papelão ou outro, né? Nem tão eventualmente assim. O técnico acaba caindo e eles continuam lá, os jogadores. Então, diante disso, acho que o cara tem que ter um pouco também de entendimento onde ele está, para ele ter mais facilidade de sobrevivência. A diferença entre o que ele gostaria de fazer, que pode ser até certo ou não, aí é uma questão muito de opinião pessoal de cada um, e como as coisas de fato são. Então, acho que ele também não se ajuda, né? Como é o caso, por exemplo, até agora não se tem notícia de ele ter conversado com o Pedro. Eu não acho que ele tem que paparicar o Pedro, mas por tudo o que aconteceu, pela agressão ter sido cometida por um cara que trabalhava na equipe dele, trazido para o clube por ele, valeria ter uma conversa com o cara. Chamar o cara numa conversa, olha, vamos resolver aqui, nós dois aqui, vai numa sala, conversa, ó. O Pedro fala o que ele acha, ele fala o que ele acha. Até porque ele é o líder, né, Mauro? Seguinte, vamos zerar isso aqui e tal. O rapaz já foi embora. Entendeu? Isso não vai de forma alguma acontecer. Eu lamento, poderia até se desculpar. Em nome da equipe, eu me desculpo, da minha equipe de trabalho, porque o cara era da minha equipe, né? Tanto que ele foi demitido e eu não fui embora. Se eu concordasse com ele, eu tinha metido o pé junto com o técnico, com o preparador físico. Eu fiquei porque eu não concordo com isso. Aí o Pedro poderia até falar para ele, irmão, você escreveu um negócio no domingo lá no Instagram, meio que minimizando. Aí ele poderia dizer, me expressei mal, me arrependi, ou quis dizer outra coisa. Eles se entenderiam. Seria importante. Porque eu acho que é um caso muito especial. O cara foi agredido, então não acho que tem que paparicar, mas tinha que ter uma conversa direta. Eu acho que o São Paulo também não se ajuda, entendeu? Esse é o problema. Léo Pereira, os sauditas acenaram inicialmente com 12 milhões de dólares, o equivalente a 58,8 milhões de reais, e aceitam subir a proposta para 15 milhões de dólares, 73,5 milhões de reais. O Flamengo não tem interesse de vender o zagueiro no momento. A direção rubro-negra vê Léo Pereira como um dos 3 principais zagueiros do elenco. Seria ali Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. E o atleta foi desfalque nos últimos 2 jogos por conta de dores no músculo posterior da coxa esquerda. Além de tratá-lo como peça fundamental, o Flamengo não teria como conseguir reposição, já que a janela de transferências fechou no último dia 3, né? Dia 2 é quando fecha a janela. A proposta salarial do Al Nassr, treinado por Luiz Castro, né, que é ex-técnico do Botafogo e que aí acompanhou o Léo Pereira aqui no Brasil, obviamente balançou o jogador e seus representantes. O patamar salarial é muito superior ao que ele recebe no Flamengo, mas o clube não abre nem conversas no momento, Mauro. Você disse tudo, né? Eles não querem vender, a proposta é boa, né? Muito boa. Ele custou 6 e pouco de euros, né? É o dobro, mais que o dobro até.
mas não tem como contratar outro jogador. Acho que essa que é a questão, né? E o São Paulo ele trabalha basicamente com esses 3 zagueiros, né? O Pablo jogou agora porque não tinha outra opção. O Rodrigo Caio, ele nem conhece o Rodrigo Caio. Ele ignora solenemente, não dá nenhuma chance pro cara. Então, acho que não vai acabar não rolando nenhum negócio. Agora, se eles voltarem à carga daqui a alguns meses, tipo o começo do ano, aí eu acho que o negócio acaba saindo, talvez mais até em função do desejo do jogador, né? Que naturalmente pode querer ir para poder ganhar muito mais lá no futebol saudita. Vamp, é um zagueiro, aí é o que a gente fala, né? Realmente não tem tempo. Eu acho que o Al Nassr demorou para ir atrás do Léo Pereira. Talvez se essa proposta fosse feita antes do fim da janela, o Flamengo venderia, porque aí ele pode repor. Agora, a mesma situação do Léo Pereira aconteceu com o Pedro. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, deixou claro: eu só vendo pela multa rescisória de 60 milhões de euros, internacional 60 milhões de euros, nacional 100 milhões de euros. Eu só vendo pela multa porque eu não posso repor. Ele não pode contratar. Para o Flamengo contratar agora para repor, teria que ser jogador livre no mercado. E aí é muito difícil para ser um jogador livre no mercado no nível do Pedro e no nível do Léo Pereira hoje, que é um zagueiro importantíssimo para o Flamengo. Um zagueiro importante, é o único zagueiro também canhoto, né? Só tem ele, de perna esquerda ali, e o Flamengo está disputando títulos aí, né? O Flamengo está numa semifinal de Copa do Brasil com uma vantagem. O Flamengo tem um jogo importante na quinta-feira pela Libertadores. Né? O Flamengo, por mais que tenha tropeçado, ainda faltam mais de 20 rodadas no Campeonato Nacional. A gente não sabe o que pode acontecer, de repente abre o olho, né? E o Natan, quando foi vendido agora para o Napoli, entra um dinheiro também para o Flamengo, né? Sim, sim. É o formador, 12%. Né? Natan, o zagueiro canhoto também. Além de formador, ele tinha 12%. 12%, né? Dá 1 milhão. O zagueiro canhoto que foi para o Bragantino e foi para o Napoli agora, né? Quer dizer, bem como você falou, se é lá atrás, de repente, poderia lá atrás, talvez. Eu não sei, né? Não tem como sair agora. Não tem. E aí é óbvio que é uma sugestão do Luiz Castro, né, Wander? Tava no Brasil, viu o Léo Pereira jogando. A tendência é, não sei se vocês concordam, que Luiz Castro e Jorge Jesus deem sugestões de nomes brasileiros, porque eles trabalharam muito tempo no Brasil. O Jorge Jesus está no Al Hilal. Ele não mandou tirar o Vitor Cuesta do time que ele dirigia. Mas às vezes até porque ele prefere o Léo Pereira. Lógico, é isso que eu tô falando. Pode ser também. Lógico. Né? E aí o Jorge Jesus trabalhou no Flamengo, o Luiz Castro trabalhou no Botafogo. O Jorge Jesus trabalhou no Flamengo e levou jogadores de... Né? A não ser para o Fenerbahçe que levou o Ilharão, né? Tirou o óculos, Wander, já vou te passar a palavra. Quer falar alguma coisa sobre isso? Não. Estou esperando agora para ver o que vai acontecer. Né? O Ayrton Lucas está na tela para você que nos acompanha no YouTube. Abre aspas. Estou bem, mas acabei tomando uma pancada. O pé ficou um pouco dormente. Eu estava fazendo um primeiro tempo muito abaixo do que eu posso fazer.